Pessoal, vamos dar sequência aqui no estudo para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Está improvisado aqui o espaço, mas como a dica de um amigo foi dada, vou comprar o equipamento. Vamos começar aqui com a questão da CESP e SEBRASP, do TJRJ, de 2021, essa prova. Foi feita a seguinte questão. Nos termos do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cartas precatórias de trâmite exclusivo neste Estado expedidas para cumprimento de diligências devem recolher as custas no juízo. Letra A. Deprecado antecipadamente, deprecante antecipadamente, é a letra B. Letra C. Deprecado após o cumprimento, mesmo sem devolução. Letra D. Deprecante após o cumprimento e a devolução. E letra E. Deprecado após o cumprimento e a devolução. Vocês vejam que a questão é montada no estilo salada, né? Para confundir quem não conhece, não tem intimidade com o assunto. Por isso eu sempre recomendo ler os doutrinadores, mas para quem não tem intimidade, vamos começar aqui pelo início. Para responder a sua pergunta, nós vamos analisar as opções com base no que diz o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sobre cartas precatórias. A carta precatória é um instrumento utilizado para a prática de atos processuais em outra jurisdição. A questão se refere ao recolhimento das custas. Vamos analisar as alternativas. Fazendo uma breve tradução do juridiquês, custas é o valor das custas advocatícias que tem que ser pago por quem ajuiza uma ação. Então, nesse caso, por exemplo, carta precatória para você ouvir uma testemunha de uma outra cidade, de uma outra comarca, de uma outra competência. Então a pessoa não vai viajar para responder, não vai ser ouvida por audiência online, por exemplo. Então, analisando questão por questão. Letra A. Deprecado antecipadamente. Normalmente as custas são recolhidas no juízo deprecante, não no deprecado. Letra B. Deprecante antecipadamente. Essa opção é a mais comum, pois as custas geralmente são pagas pelo juízo que solicita a diligência. Letra C. Deprecado após o cumprimento, mesmo sem devolução. Não é usual que o deprecado recolha custas. Letra D. Deprecante após o cumprimento e a devolução. As custas são pagas antecipadamente, não após o cumprimento. Aí a gente já tem a resposta. Mas continuando, letra E. Deprecado após o cumprimento e a devolução. Novamente, não é comum que o deprecado recolha custas. Agora a gente vai para a alternativa correta, que se alinha com a prática usual e que é o esperado ao contexto das cartas precatórias, que é o que está escrito na letra B, deprecante antecipadamente, porque essa é a opção mais comum, como foi dito, pois as custas geralmente são pagas pelo juízo que solicita a diligência e não após ela ser realizada. Dando sequência, então, um comentário interessante aqui, ó. A frase normalmente as coisas são recolhidas no juízo deprecante, não no deprecado, refere-se ao processo de execução de cartas precatórias no âmbito do direito processual. Juízo deprecante é o juízo que solicita a prática de um ato processual em outro juízo, o juízo deprecado. Ficou claro agora? Juízo deprecado é o juízo que recebe a solicitação e deve cumprir o ato. A afirmação indica que, em regra, as custas processuais, taxas e despesas relacionadas ao processo devem ser pagas no juízo que faz o pedido, entre parênteses, deprecante, e não no juízo que executa o pedido, entre parênteses, deprecado. Isso é importante para a correta distribuição das despesas processuais entre as partes envolvidas. Então, essa colocação esclarece, deixa de forma bem clara o que é deprecante e o que é deprecado, correto? Dando sequência, então, uma outra questão. No que se refere a controle judicial dos atos administrativos, mandado de segurança, ação popular e ação civil pública, julgue os seguintes itens. 1 em Romanos, primeiro, né? Ato do Poder Judiciário que examine atos do Poder Legislativo sob o aspecto da legalidade e da moralidade, não fere o princípio de interferência dos poderes. Vamos analisar se essa afirmativa está correta ou não. Afirmativa 2.
Caberá mandado de segurança contra a decisão de juízo de primeiro grau que indefira a petição inicial em uma ação de rito comum. Afirmativa 3. A ação popular constitui-se de um instrumento processual apropriado para anular desvios de recursos públicos praticados por gestores de autarquias e empresas públicas estaduais no exercício dessa função. E última afirmativa, a quarta. Qualquer pessoa física capaz tem legitimidade para propor ação civil pública, com o objetivo de proteger o patrimônio público, o meio ambiente e o patrimônio artístico, histórico, turístico e paisagístico. Assinale a alternativa correta. As opções são geralmente assim, né? Letra A, apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Letra B, apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Alternativa C, apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos. E a D, apenas os itens 2, 3 e 4 estão certos. Para finalizar, a alternativa E, todos os itens estão certos. Vamos analisar agora um por um. A resposta ela é, a partir do item 1, ato do Poder Judiciário que examine atos do Poder Legislativo sob o aspecto da legalidade e da moralidade, não fere o princípio de independência dos poderes. Isso é verdadeiro. O Judiciário pode sim examinar a legalidade e a moralidade dos atos do Legislativo sem ferir a independência dos poderes. Isso é importante que se repita essa audição, essa aula, para ficar claro isso. Análise da segunda afirmativa. Caberá mandado de segurança contra a decisão de juízo de primeiro grau que indefira a petição inicial em uma ação de rito comum. Isso é falso. A decisão que indefere a petição inicial não é passível de mandado de segurança, pois não se trata de uma decisão que cause lesão a direito líquido e certo. Terceira afirmativa. A ação popular constitui-se de um instrumento processual apropriado para anular desvios de recursos públicos praticados por gestores de autarquias e empresas públicas estaduais no exercício dessa função. Verdadeira essa afirmação. A ação popular é um instrumento que permite a qualquer cidadão questionar atos lesivos ao patrimônio público. Quarta afirmação. Qualquer pessoa física capaz tem legitimidade para propor ação civil pública, com o objetivo de proteger o patrimônio público, o meio ambiente e o patrimônio artístico, histórico, turístico e paisagístico. Falsa essa afirmação. A legitimidade para propor ação civil pública é restrita a algumas entidades, como o Ministério Público, associações e outros órgãos, e não a qualquer pessoa física. Com base nas análises, nós podemos chegar que o item 1 é verdadeiro, o item 2 é falso, o item 3 é verdadeiro, o item 4 é falso. Portanto, apenas os itens 1 e 3 estão corretos. A afirmativa correta relativa a essa questão é a B. Apenas os itens 1 e 3 estão certos. Esse tipo de questão requer muita calma, ela é uma questão um pouco cansativa de análise. Eu recomendo ser marcado do lado da prova. As questões já de primeira, não fica mudando o pensamento, que quando vem o primeiro pensamento é que está certa a questão, do que é falso, do que é verdadeiro. Outra questão, com relação ao inquérito policial, é correto afirmar que, letra A, é um processo administrativo judicial. Letra B, observa obrigatoriamente as garantias do contraditório e da ampla defesa. Letra C, não tem prazo fixado em lei para ser concluído. Letra D, é um procedimento dispensável. E letra E, exige requerimento da vítima para ser instaurado. A resposta ela é construída a partir dos seguintes conhecimentos. Letra A, é um processo administrativo judicial. O inquérito policial é uma fase investigativa, mas não é considerado um processo judicial. Letra B, observa obrigatoriamente as garantias do contraditório e da ampla defesa. O inquérito policial não garante contraditório e ampla defesa, pois é uma fase preliminar. Letra C, não tem prazo fixado em lei para ser concluído. Essa afirmação é correta, pois o inquérito policial não possui um prazo fixo, embora deva ser concluído em um tempo razoável. Letra D, é um procedimento dispensável. O inquérito policial é importante para a apuração das infrações, portanto não é dispensável. Letra E, exige requerimento da vítima para ser instaurado. O inquérito pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial, não dependendo apenas do requerimento da vítima. Portanto, a alternativa correta é a letra C.
não tem prazo fixado em lei para ser concluído, mas, como está escrito aqui, deve ser concluído em tempo razoável. Eu destaco aqui o princípio da razoabilidade, que é uma das bases da lei, é uma das fontes do direito. Então, os princípios devem ser observados. O princípio da razoabilidade é um dos guarda-chuvas do direito, um dos mais utilizados. E observe que essa questão de inquérito policial, geralmente, ela cai em prova de vários concursos, porque é de competência do delegado e ele entrega para o juiz as avaliações, a análise das provas que ele faz. Outra questão, a respeito de prisão e liberdade provisória, assinale a opção correta. Letra A. A concessão de liberdade provisória impede a decretação de prisão preventiva durante a tramitação da ação penal. Letra B. A pessoa autuada em flagrante delito responde presa ao inquérito policial e à ação penal. Letra C. A pessoa presa por praticar crime grave ou hediondo não pode ser solta mediante liberdade provisória. Letra D. A pessoa que presencia a ocorrência de um crime é obrigada a prender o agressor em flagrante. Letra E. Em 24 horas, o preso deve receber a nota de culpa com o motivo da prisão, o nome do condutor e as testemunhas. Essa é uma questão, para quem não tem nenhuma intimidade, um pouco confusa, mas a resposta vai clarear o pensamento. Eu recomendo que se repita, se revisite a questão, observando várias vezes até a questão ficar internalizada. Vamos analisar cada uma das alternativas para identificar a correta. Letra A. A concessão de liberdade provisória impede a decretação da prisão preventiva durante a tramitação da ação penal. Está incorreta, pois a liberdade provisória não impede a decretação de prisão preventiva em situações específicas. Letra B. A pessoa autuada em flagrante delito responde presa ao inquérito policial e à ação penal. Está incorreta, pois a pessoa pode ser liberada mediante fiança ou liberdade provisória. Letra C. A pessoa presa por praticar crime grave ou hediondo não pode ser solta mediante liberdade provisória. Correto, pois crimes hediondos têm restrições quanto à concessão de liberdade provisória. Letra D. A pessoa que presencia a ocorrência de um crime é obrigada a prender o agressão em flagrante. Incorreta, pois não há obrigação legal de prender, embora seja permitido. Aqui eu vou fazer um comentário que cai em provas às vezes, a questão do dever e do poder. Esses verbos, eles são invertidos nas provas geralmente, pois o policial, ele tem o dever de prender, e o cidadão, ele pode, ele tem a faculdade, a escolha dele. Óbvio que não se deve fazer isso porque tem casos, infelizmente, por exemplo, um campeão de jiu-jitsu, ele foi prender uma pessoa que estava em flagrante delito e do outro lado da rua, em Niterói, o comparsa desse bandido atirou nas costas do campeão de jiu-jitsu. Então, para nós cidadãos comuns, não devemos interferir. Pelo contrário, a gente deve agir de forma segura, chamando o poder policial. Então, continuando, a letra E. Em 24 horas, o preso deve receber a nota de culpa com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Incorreta, pois a nota de culpa deve ser apresentada em 24 horas, mas não necessariamente contém todos esses elementos. Que questão sutil, né? Portanto, a alternativa correta é a letra C. A pessoa presa por praticar crime grave ou hediondo não pode ser solta mediante liberdade provisória. Essas questões, como eu disse, devem ser revisitadas. Você não pode chegar para a prova apenas com uma audição, com uma leitura. Última questão desse vídeo, já está ficando longo. Na audiência do processo comum ordinário, o último ato da instrução criminal é: letra A, a acariação. Letra B, a inquirição das testemunhas da acusação. C, a inquirição das testemunhas da defesa. D, a tomada de declarações do ofendido. E E, o interrogatório do réu. Vamos analisar a resposta. No processo comum ordinário, a sequência dos atos na audiência de instrução criminal é importante para entender qual é o último ato. Analisando as questões, letra A, a acariação. Esse ato pode ocorrer, mas não é o último. Letra B. A inquirição das testemunhas da acusação. Esse ato ocorre antes do último. Letra C. A inquirição das testemunhas da defesa também ocorre antes do último ato. Letra D. A tomada de declaração do ofendido. Esse ato é realizado, mas não é o último. E por fim, letra E.
O interrogatório do réu. Este é geralmente o último ato da instrução criminal. Portanto, a alternativa correta é a letra E, o interrogatório do réu. Gente, boas provas. A gente vai realizar várias questões de provas anteriores e eu sempre recomendo, repito, a leitura dos doutrinadores. Analise a banca. A gente está tratando aqui do TJRJ, mas se você for fazer, por exemplo, TJ São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Distrito Federal, cuide que a banca muda e o tipo de interpretação das questões muda também. Uma boa prova, boa sorte, fiquem com Deus, persistam, revisitem, insistam e não desistam. Concurso a gente faz até passar. Boa sorte, muita saúde para vocês e a família.